É um enorme canteiro de obras que está literalmente mudando a cara da Europa. Um projeto projetado para tornar a vida mais fácil para milhões de cidadãos, para facilitar o fluxo de mercadorias e até mesmo reduzir as emissões de carbono. Mas como realizar uma façanha tão incrível? Criando um corredor que conecta a Escandinávia ao Mediterrâneo de forma perfeita, ao longo de uma rota de mais de 5.000 quilômetros. Se o projeto parece cristalino no papel, é uma história completamente diferente no terreno. Para dar vida a essa visão insana, obras extraordinárias estão em andamento. Por exemplo, sob os Alpes, onde estão cavando o maior túnel ferroviário do mundo, ou sob o Mar Báltico, onde estão construindo o túnel submerso mais longo do planeta. De norte a sul, de leste a oeste, neste novo vídeo, estamos fazendo um tour pelos canteiros de obras de vários bilhões de euros da Europa, que vão redesenhar permanentemente o mapa do continente. Bem-vindos a este novo episódio de Looking 4. Para realmente entender esta visão geral, primeiro precisamos entender a estrutura. Ela pode ser resumida em 4 letras: TENT, a Rede de Transporte Transeuropeia. Foi adotado em 1996 pela União Europeia, com o objetivo de eliminar as barreiras entre as redes de transporte dos Estados-membros. Em resumo, criar um espaço de transporte unificado em toda a Europa. Para isso, precisam ser realizadas grandes obras em todos os lugares, e os números dão uma ideia da escala. O plano prevê a construção ou modernização de 15.000 quilômetros de linhas de trem de alta velocidade, conectando 94 portos, 38 aeroportos principais e resolvendo 35 gargalos transfronteiriços. De acordo com a Comissão Europeia, quase 10 milhões de empregos podem ser criados através deste projeto, e o PIB da UE pode aumentar em 1,8%. Uma das principais ambições da Rede Transeuropeia de Transportes, TNT, é colocar o transporte ferroviário de volta aos trilhos como uma alternativa credível ao transporte rodoviário. Atualmente, o rodoviário continua a ser a opção dominante em todo o continente, com mais de 70% das cargas sendo transportadas por caminhão. O resultado? As estradas estão sobrecarregadas e as emissões de dióxido de carbono estão aumentando. Por isso, a União Europeia quer reverter essa tendência. Até o ano de 2050, pelo menos 50% do transporte de carga deverá ser feito por ferrovia ou vias navegáveis. O objetivo também é impulsionado por uma visão ambiental. Movidos principalmente por eletricidade, os trens emitem muito menos dióxido de carbono do que caminhões ou aviões, que ambos dependem de combustíveis fósseis. Este projeto não é novo. Desde 2013, 9 corredores principais foram identificados como vitais para conectar as principais regiões da Europa, rotas que se estendem de Dublin a Marselha ou de Hamburgo a Constanta, um tipo de sistema nervoso para a Europa. Para fazer isso acontecer, a União Europeia está investindo seriamente por meio do mecanismo Conectar Europa, que financia infraestrutura digital, de energia e de transporte. Faz parte do orçamento da União Europeia e, para o período de 2021 a 2027, apenas o componente de transporte totaliza 25,8 bilhões de euros. Pode parecer um orçamento massivo, mas é na verdade bastante realista, dado o tamanho das obras envolvidas. Vamos dar uma olhada no corredor Escandinávia-Mediterrâneo. Foi projetado para conectar Narvik, na Noruega, mesmo que a Noruega não faça parte da União Europeia, até Valletta, a capital de Malta, passando por Copenhague, Innsbruck, Roma e Palermo. Um corredor que se estende por todo o continente, mobilizando pessoas e máquinas, especialmente em 2 pontos-chave, nas profundezas dos Alpes e sob o Mar Báltico. Ambos são empreendimentos monumentais. O primeiro, começando do norte, está prestes a se tornar nada menos que o mais longo túnel submerso de estrada e ferrovia do mundo quando abrir em 2029, conectando Dinamarca e Alemanha. O túnel de Fehmarn economizará enormes quantidades de tempo e revolucionará a logística. Hoje, para ir do porto dinamarquês de Rodby a Puttgarden, na Península Fehmarn da Alemanha, existem 2 opções. Ou você pega a balsa, uma travessia de 45 minutos com horários fixos e capacidade limitada, ou dirige por terra. E esta rota entre Copenhague e Hamburgo é uma das mais movimentadas. No auge do verão, as filas podem ficar incrivelmente longas.
quase 3 milhões de passageiros entre junho e agosto de 2025, com picos de 150 mil passageiros em apenas 3 dias, de acordo com a operadora de ferry, e isso sem contar o frete. A situação está tão ruim que algumas pessoas realmente voam entre Copenhague e Hamburgo apenas para economizar tempo. Para consertar esse sistema sobrecarregado, a Alemanha e a Dinamarca concordaram em construir o túnel em 2008 após longas negociações. Quando abrir, a Dinamarca estará a apenas 10 minutos de carro da Alemanha e a apenas 7 minutos de trem. Com este túnel, os trens finalmente se tornarão uma alternativa real ao voo, além de proporcionar uma conexão ferroviária e rodoviária muito mais rápida para a carga entre a Escandinávia e a Europa Central. Ao contrário do túnel do Canal da Mancha, o túnel de Fehmarn não é escavado no solo, é imerso. Está localizado diretamente sob o leito marinho, a 40 metros de profundidade. 89 seções estanques, cada uma com 200 metros de comprimento, serão rebocadas, submersas em uma trincheira, depois montadas e colocadas a 40 metros abaixo do mar. Projetar um túnel submerso como este é uma operação delicada porque precisa atender a restrições muito específicas. As seções do túnel devem ser leves o suficiente para flutuar durante o transporte, mas pesadas o suficiente para permanecer no fundo do mar uma vez submersas. Elas vão descansar em um leito de cascalho que atua como a fundação, instalada por um robô operado remotamente. Para fazer esse leito perfeito, uma trincheira de 18 km de comprimento foi escavada no fundo do Mar Báltico. Cerca de 15 milhões de metros cúbicos de sedimentos foram escavados. Em terra, equipes estão construindo as 89 gigantescas seções de túnel em uma fábrica dedicada na costa dinamarquesa. Cada seção padrão tem 217 metros de comprimento, 42 metros de largura e 9 metros de altura. Cada um pesa mais de 73 mil toneladas, 10 vezes o peso da estrutura metálica da Torre Eiffel. Verdadeiros monstros de concreto armado. A própria fábrica é igualmente impressionante. O canteiro de obras cobre mais de 500 hectares. Dentro, 6 linhas de produção automatizadas estão construindo as seções do túnel impermeável. Robôs soldam 1.500 toneladas de aço toda semana ao som de música. No total, a fábrica usará 360 mil toneladas de aço e 3 milhões e 200 mil toneladas cúbicas de concreto. Até fevereiro de 2025, 9 das 89 seções foram concluídas, 7 padrão e 2 especiais, cerca de 10% do túnel. O primeiro elemento foi lançado em maio de 2024 e inaugurado em 17 de junho de 2024 pelo rei Frederico X da Dinamarca. A cerimônia marcou o início da fase de imersão deste projeto de 7 bilhões de euros. A Dinamarca está cobrindo a maior parte do custo. Um canteiro de obras colossal empregando mais de 3.500 trabalhadores de 40 países diferentes. Depois de abaixadas e conectadas com juntas estanques, as seções formarão uma trincheira contínua, que será então coberta com sedimentos e rochas para protegê-la de correntes marinhas e âncoras de navios. No total, o túnel terá 4 túneis separados, 2 túneis ferroviários de via única e 2 túneis rodoviários de pista dupla. Mas o projeto também levanta muitas preocupações, especialmente ambientais. O Mar Báltico abriga espécies protegidas como a toninha, que está ameaçada nessas águas. Para evitar perturbá-los, sistemas de monitoramento acústico foram instalados para pausar a construção sempre que botos estiverem por perto. Dispositivos de dissuasão sonora também são usados para mantê-los afastados. Recifes artificiais serão criados também para dar novo abrigo à vida marinha que perde parte de seu habitat ao longo do caminho do túnel. Outra característica em comum do local é que está literalmente minado no sentido mais literal. O Mar Báltico está cheio de bombas e minas não detonadas deixadas da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1.600.000 toneladas de munições antigas estão no fundo do Mar do Norte e do Báltico Alemão. Antes de cavar a trincheira, as equipes de desarmamento de bombas tiveram que inspecionar cada metro quadrado do fundo do mar. Artefatos não explodidos, incluindo cargas de profundidade de 125 quilos, foram encontrados tanto na parte dinamarquesa quanto na alemã do Fehmarn Belt e foram removidos e neutralizados com segurança. Um trabalho perigoso e meticuloso. Explosivo. Essa é também a palavra para descrever o segundo grande projeto neste corredor, o túnel de base do Brenner. Uma passagem estratégica entre a Áustria e a Itália e uma das poucas maneiras de cruzar os Alpes. 1.370 metros acima do nível do mar,
O Passo do Brenner é a travessia mais baixa e movimentada entre os lados norte e sul da Cordilheira dos Alpes. Todos os dias, mais de 2.200 caminhões passam. Esse fluxo constante gera barulho, poluição e congestionamentos que sufocam os vales alpinos. Os moradores do Vale Isarco na Itália e da região do Tirol na Áustria sofrem com isso há décadas. Então, Áustria e Itália tiveram uma solução radical: passar por baixo da montanha em vez de por cima. Quando estiver concluído, o túnel de base do Brenner será o túnel ferroviário mais longo do mundo, com 64 km de extensão. Ele superará o túnel de base de Gotthard, na Suíça, que mede 57 km e atualmente detém o recorde. Aliás, se você está curioso sobre os segredos de engenharia por trás daquele projeto, vou deixar um link para o meu vídeo sobre isso na descrição. O túnel de Brenner conectará Forteza, na Itália, a Innsbruck, na Áustria, por meio de uma linha férrea escavada sob os Alpes, alcançando profundidades de até 1.720 metros abaixo da montanha. Os trens de passageiros viajarão a 250 km por hora e os trens de carga a 120 km por hora, um grande contraste com a antiga linha histórica, com mais de 150 anos, que serpenteia por encostas íngremes de montanhas onde os trens de carga lutam para subir. Este não é um projeto novo. A construção começou em 2011, mas agora está entrando em uma fase decisiva. Em setembro de 2025, as equipes alcançaram o avanço final do túnel exploratório, conectando os lados italiano e austríaco pela primeira vez. As obras estão divididas em 4 lotes, dos quais 2 já estão completos. O túnel está programado para abrir em 2032 originalmente, deveria estar pronto para 2025. Quando operacional, a viagem entre Forteza e Innsbruck passará de 80 minutos para apenas 25, uma grande economia de tempo possibilitada pelo esforço de milhares de trabalhadores que labutam todos os dias em condições extremas. Escavar mais de 1.000 metros sob os Alpes é uma tarefa hercúlea. Para avançar, eles usam máquinas de perfuração de túneis com mais de 100 metros de comprimento e pesando cerca de 2.700 toneladas. Esses gigantes mastigam a rocha alguns metros de cada vez, triturando-a com dentes de aço. Dependendo das condições, eles avançam entre 10 e 27 metros por dia. Mas sob certas partes da montanha, especialmente sob rios, as coisas ficam complicadas. A rocha ali está encharcada de água, e usar uma máquina de perfuração de túneis arriscaria um colapso, então eles têm que congelar o solo. O princípio? Injete nitrogênio líquido na rocha para congelá-la. A menos 196 graus Celsius, congela o solo de forma eficaz até menos 35 graus Celsius. Assim que o solo congela, a área se torna estável, permitindo que as máquinas de perfuração de túnel continuem com segurança. Este método, chamado de congelamento do solo, já foi usado em outros grandes projetos, mas nunca nesta escala. Trabalhadores operam em condições extremas, um mundo surreal de gelo e pedra nas profundezas dos Alpes. O sistema de ventilação é outro grande desafio técnico. Ao longo de mais de 64 quilômetros, os trens viajam em alta velocidade, gerando tanto calor quanto pressão de ar. Túneis de ventilação paralelos foram construídos para renovar o ar e remover o calor. Em caso de incêndio, esses mesmos túneis servem como saídas de emergência, uma função dupla vital. A cada 333 metros, uma passagem de emergência liga os 2 túneis principais. Para remover os milhões de toneladas de rocha escavada, o local utiliza um sistema de esteiras gigantesco que se estende por mais de 66 quilômetros. Essas esteiras transportam 5.000 toneladas de rocha por hora. Colossal! Sem elas, 190 caminhões por hora teriam que passar pelas estradas alpinas. Uma montanha dando à luz um rato? De jeito nenhum. De acordo com as estimativas, o túnel será um poderoso motor econômico para esta parte da Europa. O número de trens dobrará em comparação com as linhas existentes e eles viajarão muito mais rápido. Ainda mais importante, o Brenner ajudará a transferir uma grande parte do transporte de carga de rodovias para ferrovias. Atualmente, 2,5 milhões de caminhões cruzam o passo a cada ano. O objetivo é inverter a proporção de 70% rodovia e 30% ferrovia para 30% rodovia e 70% ferrovia. Depois, há o impacto ecológico. Embora os trens sejam claramente mais verdes do que carros ou aviões, a construção de um túnel assim ainda levanta questões.
Espera-se que gere cerca de 2.800.000 toneladas de equivalente de dióxido de carbono. Mas, de acordo com um estudo de 2024 da Europe Research, o túnel poderia compensar essas emissões em 5 a 18 anos, dependendo de quanto o transporte de carga mudar da estrada para o trilho. E por último, uma informação-chave: o custo. Originalmente estimado em pouco mais de 6 bilhões de euros, agora está entre 8 e 10 bilhões de euros. Metade é financiada pela União Europeia, a outra metade é dividida entre a Itália e a Áustria. E é aí que nosso mergulho profundo termina. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser saber mais sobre a construção do túnel mais longo do mundo na Suíça, vou deixar o vídeo bem aqui. Até breve no Looking 4.